Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do The Premier Pub. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro, mas isso são boas notícias. Significa que esta fase das competições internacionais das seleções está quase a acabar e que por isso mesmo estamos cada vez mais perto de regressar à nossa querida Premier League. Temos connosco o Tomás da Cunha e o Oscar Cordeiro. Olá, meus senhores, bem-vindos mais uma vez. Olá a todos. O nosso Mister Luís Boa Morte continua ao serviço da Guiné-Bissau. Já com uma vitória. Já com uma Anda vitória, por aí, exatamente. anda a brilhar, anda a brilhar. Não é fácil dizer esta seleção. É Suatini. Ganhou 1-0. Vitória por 1-0, por isso muitos parabéns, Mister. Um grande abraço. Vem motivado. E exatamente, e boa sorte para esse jogo frente a Moçambique. Vamos começar a falar um bocadinho sobre a Premier League. Tomás da Cunha, não houve jogos, mas houve artistas da Premier League em ação, com a Seleção Nacional com 2 vitóriazinhas, com alguns jogadores da Premier League a brilharem. Que balanço é que fazes destes artistas que estiveram ao nosso serviço? Olhando para o primeiro jogo, um dos nomes a maior destaque foi Diogo Dalot. Aliás, tem sido um dos destaques do Manchester United neste início de temporada. Podemos olhar também para a temporada anterior, mas essencialmente neste início de temporada. E a prova que é de facto um lateral que se adapta a diversas funções. Porque no United tem jogado à esquerda, pode jogar facilmente à direita, pode jogar mais aberto, pode jogar mais por dentro, como aconteceu neste primeiro jogo da Seleção Nacional contra a Croácia, e tem de facto aquele lance em que consegue invadir a área para receber um passe de Bruno Fernandes, outro dos destaques, obviamente. Sim, claro. Diria que Bruno Fernandes aproveitou esta pausa internacional para mostrar-se mais ao nível daquilo que sabe. Com um golo em dia de aniversário, e Bruno Fernandes já chegou aos 30 anos, é também uma nota de destaque, já está numa fase de auge da carreira e a aproximar-se dos últimos anos, e para ficar no United, claramente. Outros jogadores com algumas intermitências, Bernardo Silva e Ruben Dias que fica com algumas responsabilidades no golo da Escócia, o golo de McTominay, porque sai tarde para deixar o adversário em fora de jogo, e há golo da Escócia. Bernardo Silva, creio que fez melhor neste segundo jogo. Na primeira partida ficou um pouco aquém daquilo que se exige de um jogador com a craveira de Bernardo Silva. Diria que foi um bocadinho por aqui. Jota, outro dos destaques da Premier League, que tem feito um arranque positivo no Liverpool, foi algo perdulário. Sim, e ficou marcado por isso neste jogo contra a Escócia. Oscar, semana passada vieste aqui prendinhas para toda a gente. Não, hoje não. Eu regresso de férias, nada, nem uma prendinha, nem uma fitinha. Eu dou-te todos os dias. Nada para mim. Todos os dias. Estivemos, claro, todos a acompanhar a Seleção Nacional com alguns minutos já em cima. O Sim, Ruben Dias sim, leva sim. 180 minutos. Há aqui um dado importante a reter. Primeiro jogo de Portugal, 5 em 11. 5 jogadores portugueses que alinham na Premier League. Segundo, 6 em 11. Agora o jogo com a Escócia. Falando de Portugal, porque o jogo com a Escócia, claro, também teve... Mostra bem o nível da nossa seleção neste momento e o nível da Premier League. Também teve em campo outros artistas da Escócia que alinham no futebol inglês e nomeadamente na Premier. Mas Perderam 2 agora para o Nápoles. Exatamente. Olhando para Portugal em si, este segundo jogo com a Escócia mostra aquilo que sublinhavas, não só a qualidade da nossa seleção, pronto, isso toda a gente já sabe. Sim. O Tomás ainda agora descreveu e falou dos jogadores de forma particular, mas a mim o que também creio faz sentido registar é 5 em 11 no primeiro jogo, 6 em 11 é a Liga claramente, ou se não é a Liga, é uma das, mas eu acredito que seja a mais representada na seleção Nem portuguesa. tocámos em Pedro Neto, por exemplo. Sim, porque o Pedro Neto, por exemplo, se olharmos ao jogo com a Escócia, faz essa tal, podemos dizer assim, brincadeira de ser mais um jogador, porque no jogo com a Croácia, ok, o Dalot jogou a defesa na faixa, agora com a Escócia jogou o Nelson Semedo. Portanto, troca Premier por Premier. Numa função pouquíssimo habitual de Nelson Semedo como lateral por dentro. E isso acaba por também mostrar, e eu lembro-me de termos falado isto no último podcast, eu queria ter destacado no jogador português da jornada ao Semedo, porque tinha voltado depois de castigo. Acabei por não conseguir fazer isso, portanto antecipo-me já, e acaba por dar aqui um destaque ao Nelson, por um motivo muito claro, é que o Nelson na Premier League não pôde começar devido a castigo, não é por conta dessa ausência que deixa de ser chamado pelo Martínez, é chamado, ele tinha regressado agora no jogo da Taça, é chamado, cumpre minutos e eu acho que vai ser das figuras mais importantes do Wolverhampton esta época. Só pegando nesta utilização que o Oscar está a salientar, os clubes e as seleções não andam propriamente de mãos dadas, ou seja, para Guardiola, e pegando por exemplo no caso do City, não seria muito desejável que Bernardo Silva e Ruben Dias tivessem tantos minutos em cima. Podiam jogar um jogo, mas jogar os dois, ainda por cima, jogadores do City que, enfim, a menos que algo de estranho aconteça, vão até à final da Taça da Liga, Champions, Sabes, Mundial. como uma declaração do Bernardo que ecoou a Inglaterra precisamente nesta fase de seleções, e que foi muito
falada. Foi ponto de partida para a discussão. Sim, porque o Bernardo o que disse é que é de facto uma densidade gigantesca e que em equipas como o City chegas até março, abril, maio, sempre na decisão. Sempre na decisão. Aos quartos de final da Champions, às meias, ou chegas à meia-final da FA Cup. Ou da Carabao Cup. Até março, abril, pelo menos tem quase sem esquecer a Premier League. Portanto, isso mostra que há uma densidade muito grande a nível competitivo e de jogos para realizar. E isso acabou por ser abordado em Inglaterra, as declarações do Bernardo, até porque, por exemplo, eu acho que não vou dizer aqui nada de errado, mas o Fabrizio Romano também pegou nisso e no seu Instagram também republicou isso, ganhou uma dimensão muito grande em Inglaterra. E há aqui uma novidade, é que, imaginando que o City vai à final do Mundial de Clubes, não sabemos. Sim, dá mais essa competição. Mas vai ficar praticamente colado ao início da Premier League. Sim, porque a Premier League também... E os clubes vão passar a fazer escolhas. E isto vai influenciar de forma negativa, a meu ver, toda a indústria do futebol. Imaginemos um caso em que Guardiola está na luta pela Premier League e nas meias finais da Liga dos Campeões e não vai poder apresentar o mesmo 11. Estou aqui a lançar um exemplo. Isto é, não vai dar para jogar com os 11 melhores em todos os jogos. Claro. E se calhar o adepto que vai pagar bilhete para ir ver um determinado jogo, queria ver o Cristiano Ronaldo ou o Bernardo Silva ou o Modric, ou enfim, quem quer que seja, e não vai ver porque o treinador teve de o poupar ou está em gestão de esforço ou qualquer coisa. Mas quem apoia o clube também apoia. Se estiver para ganhar, há cada vez mais adeptos que não são diretamente do clube, são dos jogadores. É que o que o futebol está a virar-se é para o adepto que aprecia o jogador e que aprecia o momento e se calhar corre o risco. Mas daqui a pouco eu sei que vamos falar do Tottenham Arsenal, mas vai ao encontro do que vocês estão a dizer, que vocês não fazem ideia, até vou tentar gravar isso e fica já a promessa para o próximo podcast. Não podes falhar. Da quantidade, está prometido. A promessa que vou tentar. A quantidade de asiáticos vão aos jogos do Tottenham. Exatamente. Ainda por cima eu percebo aquilo que estás a dizer, mas era uma desilusão a malta fazerem 6.000 ou 10.000 de viagens e depois o rapaz não joga, não é? Mas vemos aqui as declarações do Bernardo Silva republicadas pelo Fabrizio Romano. Sim, no fundo é isto. O calendário é completamente doido. Recebemos a notícia de que vamos ter apenas um dia de folga E já agora é tremendamente injusto que se aponte o dedo de uma forma a que os jogadores não se possam defender. Isto isso é que era bom. Tu ganhas 10 milhões, ou 11 milhões ou 12 milhões, então joga e cala-te. Não faz qualquer tipo de sentido. E repara até no próprio amplitude desta publicação, tem quase 100 mil gostos, tem mais de 10 mil partilhas, portanto é um tema que acaba por marcar esta pausa. O que vai acontecer é que os clubes vão hierarquizar competições, claro que isso já acontecia de certa forma, mas por exemplo, o Cole Palmer não foi inscrito pelo Chelsea na Conference League, ou seja, estes jogos não são para ti, deixa os outros jogar. Mas não foi agora, mas depois se calhar mais para a frente. Sim, pode ser mais para a frente. Mas o Chelsea também deixa de ser interessante. Claro, mas o Chelsea eu também acho que é um caso à parte, não é? Sim. Se calhar o Chelsea é o que nesta altura tem o plantel mais preparado para esta densidade. O ponto disto é que os clubes e os treinadores vão ter de fazer escolhas. Claro. E os próprios jogadores vão entrar aqui numa rotina saturante, principalmente aqueles já com 30, 31, 32, enfim, já com muitos jogos nas pernas, em que vão eles próprios sentir a necessidade de fazer pausas, até do ponto de vista mental, para estar com a família. Tem acontecido, acredito que vai continuar a acontecer, porque de facto é um ritmo alucinante e uma época se calhar dá para aguentar, mas 3 ou 4 ou 5 é demasiado. Mas depois a magia da Premier também é essa. Os outros clubes que não têm tantos jogadores nas seleções esfregam as mãos contentamente e podem olhar para um regresso das seleções, uma oportunidade, Champions League, uma oportunidade, porque ainda há pouco estava a falar disso. Até para nós, que estamos aqui a alinhavar o calendário da presença nos jogos e tudo mais, acaba por ser delicado com Champions de terça à quinta, Conference League, Liga Europa e até para os clubes, para a própria gestão da Liga Inglesa, para todas as pessoas, para todos os agentes envolvidos, fica um desafio extra. E as folgas? Não há folgas. Não há folgas, as férias são pequenas, até porque as competições de seleções também estão a aumentar. Sim. A Liga das Nações antes eram amigáveis. Certo. Ou seja, isto no fundo é uma competição semi-particular, vamos colocar desta forma. São jogos oficiais, mas não tem o peso de um europeu ou de um mundial, não vale a pena estar a fugir a isto. E todos os selecionadores, ou grande parte dos selecionadores, encara isto de forma totalmente competitiva. Ou seja, este espaço que antes era dos jogadores suplentes, mais novos, enfim, não era necessariamente para o da Liga das Nações está a mudar muito. O 11 titular. O De La Fuente, o selecionador da seleção espanhola, falou sobre isso porque apontaram-lhe exatamente isso. Porque é que estava a usar os jogadores 90 minutos num jogo, 90 minutos no outro, dando por exemplo o caso do Lamine Yamal, e disse:
meus amigos, eles estão aqui a representar a seleção nacional e eu vou apresentar a melhor equipa possível. Claro, não há cá gestões. Repara, em relação a De La Fuente também, isso Cada acontece pensa numa em si, dupla não é? jornada onde a Espanha não ganha a Sérvia, faz um 0-0 e ele acabou por ter de puxar dos galões porque a malta depois também tem memória curta. Não é? Mas cada um pensa em si, no fundo é isso. O treinador do clube pensa no clube, o selecionador pensa na seleção e isto acaba por não andar de mãos dadas. E era o que estavas aqui a dizer, que começa a haver aqui cada vez mais conflitos. Não há tempo de descanso, porque antes a seleção até podia ser, não digo um tempo de descanso, mas um tempo onde há menor carga, um bocadinho de alívio no calendário. Agora nem isso, porque o Bernardo Silva, o Ruben Dias, o Bruno Fernandes, etc., são aqueles que são também muito utilizados na seleção. Estamos aqui a fechar este capítulo seleção, porque foram os jogos que foram de seleção nacional. Eu nunca tinha visto, não sei se vocês já tinham visto, a lei do ex aplicada a seleções nacionais. Declan Rice e Jack Grealish, é que não foi um, foram dois, mais o selecionador. Isso era só nos tempos do Di Stefano. Exatamente. O Rice marca e assiste. Lei do ex, não sei se conhecem ali aquele número 7, o penteado é um bocadinho diferente, estiloso na mesma, mas ali os gêmeos e o penteado não deixam enganar. Jack Grealish com a seleção de sub-21 da Irlanda e este já como sénior, Declan Rice, ali frente aos Estados Unidos, 2018. Há uma curiosidade, é que a primeira chamada do Declan Rice à seleção inglesa é um dia depois dele ser considerado o jogador jovem irlandês do ano. Ou seja, ainda há aqui um mais picante. Mais uma facadinha nos De qualquer irlandeses. forma, este pediu desculpa. Nota-se que há ali um respeito profundo. Não foi bem o caso do Grealish. Cá está ele, e o Jack Grealish com aquela cara de estás a pedir desculpa porque marcaste um gol, festeja, rapaz. E o Jack Grealish, claro, fez o festejo que tinha a fazer. Jogar como 10, o que é interessante, não jogou como ala, ou como extremo, aliás, jogou por dentro, livre, numa das mudanças de Lee Carsley, que também esteve envolto em polémica. E o selecionador também não se coibiu de usar os dois, apesar de não ter cantado o hino, também há esse fator. Lee Carsley não quis cantar o hino inglês por respeito à seleção da República da Irlanda, mas não deixa de ser interessante. Dois jogadores que aproveitaram também esta fase. Declan Rice, que não vai estar presente na próxima jornada, frente ao Tottenham, está a cumprir castigo. O Jack Grealish, vamos ver se vai ser aposta ou não, continua aqui a tentar encontrar algum espaço. Mais fundo na questão, se faz sentido que um jogador que joga pela seleção sénior possa jogar por outra seleção, mesmo sendo um jogo de caráter particular, mas não deixa de ser uma escolha do jogador naquela altura. Uma coisa é em camadas jovens, entende-se que possa eventualmente mudar de país. Agora a este nível já é um bocadinho mais... Porque estávamos aqui a falar do novo futebol, o futebol moderno. A seleção acaba por ser também muito parte disso, que é o jogador fica ali à espera de ver em que seleção é que vai ter mais promoção, qual é a seleção melhor para a carreira dele. Imensos casos. E sim, até claro. aqui em Portugal. Por exemplo, Iñaki Williams, que viu que já não tinha espaço na seleção espanhola e quase aos 30 anos. O Bobby Mikel falou disso há pouco tempo. Sim, sobre os jogadores africanos que só lá aos 29, 30 que querem jogar pela seleção. E como é que vocês veem isto? E depois há também o caso do Mateus Nunes, muito se falou, que podia ser chamado à seleção brasileira. Isso olhando aqui para os jogadores que estão na Premier. Há espaço aqui para amor à pátria ou os jogadores... Eu acho que na seleção portuguesa não nos podemos queixar muito desse tema. E agora na seleção inglesa o amor à pátria existe porque têm que subir da Liga B para a Liga A das Nações. Porque acho que esse também é uma nota importante. Há casos e casos. É que estávamos a falar da Liga das Nações e eu acho que não é uma competição assim tão desvalorizada, porque ninguém gosta de ver a sua equipa não no topo. E a verdade é que hoje em dia, é claro que é questionável quem está no grupo 1, 2, 3, 4, whatever. Aquilo que para os ingleses a seleção inglesa é festa, né? É talvez dos poucos momentos onde os rapazes do Tottenham e do Arsenal podem ir juntos tomar uns copos e ver a seleção e gritarem os dois pelo mesmo clube. Ou pelo menos não atirarem copos uns pelo menos isso, porque claro, se o jogador do Tottenham marcar, o do Arsenal fica na Ásia e vice-versa. Mas eu acho que é um tema pelo menos muito, muito peculiar e que para os britânicos, no caso concreto dos britânicos, não passa ao lado. Ou seja, esta questão do Grealish, do Rice, do próprio selecionador interino, não foi um tema em vão. É que aqui há uma animosidade entre os países. Toda a rivalidade que existe entre não Inglaterra e Irlanda. Não é só uma questão de escolher este país ou aquele, são países pouco amigos, digamos assim. Muito pouco amigos, diria eu. Muito pouco. Principalmente a relação da Irlanda para Aliás, a Inglaterra. O hino inglês foi assobiado pelo Estado inteiro, que não é muito surpreendente também. Sim. Falávamos de Premier League. Beatriz, podemos olhar para o calendário. Vamos começar a olhar para a nossa Premier League, porque temos um calendário que começa logo com esse... Não começa logo, porque o primeiro jogo não é esse. Temos aqui um Southampton-Manchester United, mas depois temos, claro, um super aliciante Tottenham-Arsenal. O North London Derby. Oscar,
Tu vives em Londres, já és praticamente um londrino, tens quase dupla nacionalidade. Nada disso. O que é isto? Que North London Derby é isto? O que é que isto significa para os homens do Norte de Londres? Antes de destacar, deixa-me só dizer, também há outro derby de Londres, não tão intenso, o Fulham West Ham, também vamos estar lá no decorrer desta jornada, e é também um jogo importante. Esse é mais amigável ou também tem rivalidade? Acho que é um jogo pelo menos mais tranquilo no que diz respeito à forma como os adeptos vão para o estádio. Ou seja, o estádio do Fulham, curiosamente, a saída só para explicar, a saída do metro do estádio do Chelsea chama-se Fulham Broadway, que é mais ou menos 5 minutos, 10 minutos, são 2 paragens de Motspur Park, que é a saída de metro do estádio do Fulham. Portanto, a rivalidade aqui é Fulham de Chelsea. Em relação ao Fulham West Ham, o engraçado é, o jogo é uma hora tipicamente inglesa, início da tarde, e o que é que vai acontecer? Nós ali por volta das 10, 10 e meia da manhã vamos ter muita rapaziada no metro junta, e depois as camisolas, e acho que aí é que é sempre o primeiro contraste para outro tipo de campeonatos. Tens malta dos dois clubes a conviver, a beber uns copos, a rir, a gargalhar, e depois também há outra parte, porque para o estádio do Fulham há um parque gigante onde muitas pessoas podem fazer piqueniques. Em relação ao Arsenal, Tottenham, ou no caso Tottenham-Arsenal, a coisa pia mais fininho. Há, desde logo, uma questão relacionada com a polícia. Há uma mobilização muito maior por parte da polícia britânica esta temporada por tudo o que aconteceu de protestos em Inglaterra desde agosto, coisas completamente extra-futebol, mas onde se identificou que o futebol podia ser utilizado como o catalisador e para determinadas pessoas e determinados grupos organizados causar danos graves no país e no próprio futebol inglês. Neste caso concreto, tem que ver com rivalidades que vêm desde a Primeira Guerra Mundial. Entre dois clubes, para explicar aqui rapidamente, basicamente na Premier League havia 2 clubes que eram escolhidos mais ou menos por sorte para integrar o campeonato nesses anos. E depois ficaram na dúvida entre o Tottenham e o Arsenal ficou e o Tottenham desceu. E a partir daí a rivalidade aumentou muito ao longo dos anos. É claro que os tempos mudaram, mas há uma coisa que não muda e é transversal à Liga Inglesa, a qualquer outra liga. Há uma preocupação extrema por parte das forças de segurança, e por isso esse carinho ou essa vontade que eu estava a falar, que se pode ver, por exemplo, no Craven Cottage no sábado, não vai claramente acontecer no domingo. Mas sobre isto que o Oscar está a contar, há uma curiosidade, e até recomendo um jornalista inglês, está-me a faltar o nome, mas é Paul qualquer coisa, depois darei o nome, que está a fazer os 92 estádios das principais divisões inglesas. E recentemente escreveu uma reportagem sobre o único jogo em bolha total do futebol britânico, que é o Swansea Cardiff. Todos os outros, mesmo tendo algumas medidas de segurança, há adeptos que vão pelo próprio pé, chegam quando querem, vão embora quando querem. Esse jogo é totalmente em bolha, ou seja, é preciso levantar os bilhetes, é preciso ir naquele transporte específico àquela hora para entrar no estádio, ou seja, os adeptos não se cruzam de todo. Esse é o único jogo, fica a curiosidade, o Swansea e o Cardiff estão no Championship. Se alguém quiser ir ver um Swansea Cardiff, leva o capacete. Em relação ao jogo em si, há uma expectativa natural para este tipo de jogos, há uma expectativa sempre para um Arsenal que ano após ano é apontado como é este ano. E perdeu pontos com o Brighton. Este ano e agora perdeu pontos com o Brighton. O ano passado foi um jogo importantíssimo que galvanizou e muito o Arsenal, que conseguiu vencer por 3-2, mas soou do bigode. Em relação ao... Não acredito. Completamente. É verdade. Foi a melhor expressão que eu me consegui lembrar, porque o Arsenal passou mal nesse jogo. Quem soou do bigode na primeira jornada foi logo o Tottenham com o Leicester, e no fundo são 2 equipas importantes. O Postecoglou reinventava o futebol no Tottenham e muita expectativa para o treinador. A verdade é que os resultados acabam por não ser... E o discurso do treinador já é diferente. E depois, eu acho que no Tottenham, qualquer jogo do Tottenham será sempre importante para avaliar o Richarlison. E imprevisível e lembrarmos é uma equipa difícil de medir. Sim. E lembrarmos que a Premier League, ou no caso o futebol, não é só aquilo que se joga dentro das 4 linhas. É muito para lá disso. Toda a gente fala do Pombo. O Richarlison é um jogador extremamente simpático, muito acarinhado, que não está a passar uma boa fase, que o assumiu publicamente, e isso também nos traz um bocadinho para a realidade. Falávamos aquilo do Bernardo, não é? Os jogadores também precisam descansar, os jogadores também precisam de um olhar diferente. E teve uma fase assumida publicamente de dificuldade. Em relação ao Tottenham Arsenal, eu acho que é claramente da jornada aquele que podemos considerar um dos jogos de tripla
sem margem para dúvidas, tudo pode acontecer. E repara, o Arsenal perdeu pontos, portanto vai perdendo um bocadinho de margem neste arranque de campeonato, tem algo a provar, ainda por cima sendo um derby, mas o Tottenham vai esvaziando o balão e precisa de encher novamente o balão, isto é, no início da época passada Postecoglou entrou com tudo, cativou os adeptos, cativou a imprensa e merecidamente. Depois a equipa tremeu e claramente estagnou com algumas lesões, e uma nota positiva é o regresso de Maddison, digamos assim, à boa forma neste arranque de temporada, mas a equipa continua a ter muitos problemas ofensivos de finalização, não de criação, mas de finalização, e defensivos, até porque a equipa se expõe muito, é a ideia base de Postecoglou, mas começa a ser importante não deixar escapar este tipo de jogos. O Tottenham está a crescer, o Tottenham quer chegar a uma posição significativa, nomeadamente o top 4, e acho que este jogo com o Arsenal seria o indicado para começar a fazer isso. Por falar em não deixar escapar, acho que temos que provavelmente nos habituar a trazer o Liverpool para a discussão do primeiro lugar nesta edição da Premier League. Até posso morder a língua na segunda-feira. 9 pontos nesta altura. 0 golos feridos, 7 golos marcados. Joga contra o Nottingham Forest do Nuno Espírito Santo esta jornada, no dia 14. Depois tem Liga dos Campeões com o Milan e começa a adensar o tal calendário. A única questão começa a ser essa: lesões e a dificuldade do calendário. Sim, ali a partir de março, abril é que já sabemos que aquele Manchester City não. E o Liverpool não tem jogos nada fáceis na Champions, aliás. Começa logo em Milão contra o Milan. Mas eu diria que se calhar entre Champions e Premier League, eu sei que é difícil. Há uma vantagem escolher... para os clubes grandes, na minha opinião, é que esta fase dificilmente os vai eliminar, a menos que sejam catastróficos. Todos vão conseguir um dos 24 primeiros lugares. Aqueles pontinhos com 10 pontos, qualquer equipa será. Acho que este jogo também é importante destacar em relação à jornada. O Liverpool Nottingham, até porque também há portugueses no Nottingham, o Nuno Espírito Santo, o Jota. O City, claro, já sabemos, joga com o Brentford, joga em casa, acho que com maior ou menor dificuldade continuará. O City tem um calendário muito acessível neste início. No primeiro lugar, e depois também não podemos deixar de olhar para o Brighton nesta altura. Eu sei que ainda estamos numa fase muito inicial do campeonato, mas está lá no topo. E vai jogar contra um dos patinhos feios nesta altura, não é? O Ipswich está... Ganhou ao Everton, ganhou ao United, empatou em Londres com o Arsenal. Portanto, acho que dá para mostrar já o que é que se pode esperar desta equipa. Estes Seagulls a voltarem àquilo que nos já tinham habituado em épocas anteriores, o ano passado ficaram um bocadinho aquém. Em termos de desilusão... E não tem Europa, o que pode ser interessante a nível de Premier League. Em termos de desilusão, um olhar muito peculiar e para o Everton. Talvez este ano... Sim. Vamos, se calhar este ano não escapa, não é? Hoje vou trocar aqui um bocadinho as voltas, brevemente, porque eu ainda queria falar aqui da Bola de Ouro. Se tiver tempo, tenho tempo. Beatriz. Pouquinho. A Beatriz, não estão a ver, mas a Beatriz está aqui. Queria só perguntar-vos, quem é que vai ser o português em destaque nesta jornada? Só para complicar. Eu acho prognósticos antes do jogo. O United tem um jogo relativamente difícil, porque os jogos fora para o United não têm sido nada fáceis, apesar da entrada negativa do Southampton, mas diria que Bruno Fernandes pode ter um regresso mais feliz do que a despedida recente do Manchester United. Depois, olhando para a dificuldade dos jogos, claramente os portugueses do City têm aqui uma ligeira vantagem em termos de calendário, mas vale o que vale. Mas o Haaland é para manter a capitão, não é? Sim, Haaland sem dúvida, porque tem aqui mais um jogo para bizarro, quem sabe. Eu gostava de destacar o Pedro Neto, para lá do Bruno Fernandes, que chega com a moral em alta, atingiu um número redondo, 600 jogos na carreira, aniversário, e vir a Portugal, cada receber mais este carinho, é líder. Falámos com ele também recentemente e deu para perceber que, e o Bom Morte também disse isso, quando se perde quer ser jogar logo, portanto eu acho que isso pode ser benéfico, mas gostava de destacar o Pedro Neto, foi titular na seleção, pode aqui... frente ao Bournemouth. E já tinha sido titular no Chelsea na última jornada. E assistiu o Félix, na última jornada também foi titular, portanto é um jogador que pode vir em destaque no jogo com o Bournemouth. Deixa também os teus comentários nas diversas redes sociais da Eleven, da DAZN. Afinal de contas, quem é que pode ser o português da jornada para este regresso da Premier League? Estávamos todos a sentir falta. Regressados também, estão os nomeados para a Ballon d'Or, todos os anos dá conversa, quem é que devia estar, quem é que está, que não devia. A Premier League não é o campeonato mais nomeado, é a La Liga, que tem 11 nomeados. A Premier League tem 10. Vou dizer os nomes: Martin Odegaard, Declan Rice, Saliba, Bukayo Saka, Ruben Dias, Phil Foden, Haaland, Rodri, Emi Martínez e Cole Palmer. Tomás, quem é que falta aqui na Premier League? Diria que a grande parte dos jogadores-chave da Premier League, enfim... É difícil meter aí jogadores portugueses da Premier League. Há um que é sempre apontado a esses tops, estando noutra equipa, que é o Bruno Fernandes, por exemplo, que se estivesse noutro contexto, mas não está.
Agora, há aqui uma questão em torno da Premier League, que não é de agora, já tem uns aninhos. É que há alguma dificuldade de afirmação das equipas da Premier League a nível de Champions. Tivemos o City que mas venceu vai cair recentemente. para um jogador da Premier League, eu acho que não há dúvidas disso. Diria que sim, há potencial para Podemos para falar Rodri aqui vencer. de... Diria que é entre Rodri e Vinícius, embora o melhor jogador do mundo neste momento, a meu ver, seja Lamine Yamal. Não fez uma temporada entendo isso perfeitamente, mas nos últimos meses ninguém jogou melhor do que Lamine Yamal. Agora, a consistência de Rodri é difícil de superar, a forma como também foi muito importante no título da Espanha de europeu, e sabemos que esses títulos valem bastante neste tipo de registros. Estás a falar da questão da Espanha, portanto, depreende o Haaland, por exemplo, se formos a falar da seleção, terá sempre dificuldades. Tem mais dificuldade, a verdade é essa. Tem mais dificuldade. E se não ganhou naquele ano, acho que ficou muito difícil para Haaland. Vamos ver o que é que faz este ano. Calma, sim, mas, está com a corda toda. Mas é que naquele ano foi novidade, ainda por cima. Foi novidade, venceu os títulos, esteve em destaque em quase todos, embora na Champions não tenha tido muito destaque naquela ponta final. Mas completando esta ideia, há aqui um problema para as equipas da Premier League no cenário internacional. É que é a melhor liga, claramente, nesta altura. Mas se formos ver o registro das equipas espanholas, por exemplo, nos últimos 25 anos, mais ou menos, 20 anos, é que vencem as finais todas. Chegam lá e ganham. Até podem ter um plantel mais frágil à partida, mas ganham. E isso depois acaba por pesar muito na atribuição de prémios internacionais. Depois, embora haja grandes figuras na Premier League, falta aqui um Henry, um Cristiano Ronaldo, jogadores que tinham um brilho próprio, muito difícil de alcançar. Curiosamente, a Premier League não ganha desde 2008, com Cristiano Ronaldo a ter ganho. Antes disso, só tinha ganho com Michael Owen. E há aqui a curiosidade, é que os dois ganham e depois ala para onde? Exato. Ala Madrid, não é? Foram os dois para Madrid. Se ganhar o Rodri, achas que vai para malas feitas para Madrid? Vamos ver. Falta lá um Kroos agora. Essa é uma pergunta para queijinho, mas a verdade é que é um jogador que, bom, enche-nos as medidas, isso é certo, é claro, mas eu acho que é um jogador fundamental na equipa do Guardiola. Sim. E tivemos aqui um exemplo muito claro com o Gundogan, que saiu, foi lá, no caso, até foi a Espanha. Provar umas tapazinhas. Mas depois... Mas há aí uma questão que podemos depois abordar noutros podcasts, é que Guardiola se calhar vai sair, e Guardiola saindo também pode levar aqui alguma gente atrás, não digo atrás literalmente, mas pode provocar aqui algumas mudanças no City. Não, fica aqui já a sugestão de criarmos mais um podcast na altura do verão, da saída, o podcast da saída e entrada pós-Guardiola. Exatamente. Da Premier pós-Guardiola. Só não saímos do pub. Vamos sair agora, porque chegámos ao fim deste já não há Premier cerveja. Pub. Já sabes, a cerveja ainda não apareceu aqui, mas eu acho que até final de temporada temos que fazer aqui um Premier Pub com uma cervejinha em cima da mesa, principalmente se for eu a apresentá-la. E muito obrigado, Oscar Cordeiro. O nosso Oscar vai regressar para Inglaterra. Vais continuar a participar, mas à distância, com as tuas reportagens. Em outubro, novembro voltaremos também a fazer estar as aqui. Tuas e entrevistas. eu prometo trazer-te uma prendinha. Vê lá se trazes qualquer coisinha, nem que seja para o Natal. O nosso Tomás da Cunha vai continuar a fazer-nos companhia. O Luís Boa Morte, depois destes compromissos de seleção, também está de regresso. E vamos continuar aqui a ter alguns convidados muito especiais. Até lá! Continua a acompanhar a DAZN e, claro, com muita atenção para a Premier League. Um abraço. Até ao próximo da Premier Pub. Um abraço. Um abraço.